Oi, meninos do quinto ano, tudo bem? Eu vou começar a fazer a introdução de vocês da apostila de português, né, da unidade 4. Hoje eu vou usar o livro na apostila para ficar mais fácil, porque tem alguns exemplos, tá bom? Então, vocês acompanham aí e se vocês tiverem dúvidas, depois vocês mandam lá na agenda, tá bom? Acompanhe, tá, meninos? Tchau! Então, meninos, a unidade 4 começa falando de buscar e organizar informações, né? Então, tá relacionada com alguma coisa de organizações, de informações, né? Tem a introdução da página. Lá na página 68 começa, né? Facilitando a compreensão de informações. Aí logo abaixo tem aqui um gráfico. Então, meninos, essa unidade, ela vai nos mostrar como que é feita essa organização através de alguns meios esses. Nesse exemplo, nós temos gráficos. Lembra que a gente já estudou sobre gráficos alguns meses atrás? Nós estudamos sobre gráficos, em geografia também tem bastante estudo de gráficos, tá? Então, isso aí é uma forma de organizar, né, e comparar as informações de modo rápido e objetivo, tá bom? Aí tem os gráficos, são representações de dados por meio de desenho, figuras ou imagens. Nós temos gráficos de vários modos, tá? De pizzas, de barrinha, dessa forma aí. Daí é uma linguagem bem rápida, são figuras, pode ter de vários exemplos, tá bom? Então, nós conseguimos fazer essa interpretação dos gráficos de uma forma bem rápida, ok? Geralmente a gente utiliza dados coletados em pesquisa que a gente faz acerca de algum tipo de assunto para comparar esses dados, tá? Nesse exemplo, ó, a seguir, vamos ler alguns gráficos elaborados com base em informações disponíveis no site do Zoológico de São Paulo. Esse daí é um gráfico que foi feito lá no Zoológico de São Paulo, né? Ele mostrou que o gráfico ele tem o título, que no caso é espécies do zoológico. Lá embaixo as informações, ela tem as pesquisas, né, que utilizaram aves, mamíferos, répteis, anfíbios e invertebrados. Lá embaixo tem a fonte, que é da onde foi tirada e aonde está disponível e quando foi feito o acesso desse gráfico, tá bom? Aí tem as barras em forma de barra e esses dados, esses valores é lançado em um programa que a gente utiliza, geralmente a gente utiliza o Excel, né, do Microsoft. Utiliza o Excel e esse Excel, ele monta o gráfico automaticamente, já lança, você coloca os dados e já lança já direto, tá bom? Nesse caso aqui, ele colocou os dados referente à quantidade de espécies de aves, de mamíferos, de répteis, anfíbios e invertebrados, tá bom? Tá? Ok. Pessoal, só uma curiosidade, tá? Aves, mamíferos, répteis e anfíbios são animais vertebrados, ok? São animais que possuem vértebras, coluna vertebral. E os invertebrados que não possuem vértebras. Esse jogo rápido, depois eu vou mandar na agenda para vocês fazerem. O desafio, esse aqui também, tá? Depois eu mando lá para vocês. Aí que começou, aí que fala, o que tem que ter no gráfico, né? Os elementos que compõem um gráfico. É o título que eu falei lá para vocês, que no caso é o Zoológico de São Paulo. Dados numéricos, são esses dados aqui, meninos. Aqui, por exemplo, nessa pizza, são esses dados de 54%, 16%, 20%. Isso são dados. E a fonte é essa parte de baixo. Aqui não tem, naquele outro gráfico aqui em cima, ó. Aqui, fonte, Zoológico de São Paulo. Da onde que está surgindo? Por exemplo, se eu for fazer um gráfico relacionado à quantidade de... qual que é a média da faixa etária dos alunos do polivalente, né? A minha fonte vai ser escola polivalente, porque da escola polivalente que eu tirei esses dados, tá bom? Ok.
Aí logo tem essa atividade que mostra como é formado, né? Nós temos colunas, barras e pizzas. E locução adverbial. Na última unidade, nós estávamos falando de advérbio, tá bom? Na unidade anterior, você estudou a classe gramatical advérbio, né? Que é uma palavra invariável, que ela geralmente mais principalmente, né, se relaciona com o verbo, ok? E tem algumas circunstâncias, que é aquele modo, tempo, negação, afirmação, dúvida, tá? São essas. Então, olha, às vezes a circunstância em que ocorre a ação verbal é expressa por duas ou mais palavras com valor de advérbio. A esse conjunto de palavras dá-se o nome de locução adverbial. Então, isso acontece o quê? Quando tem mais de uma palavra, meninos. Eu tenho o advérbio, mas junto com o advérbio tem a ação de outra palavra, ok? Geralmente aí o verbo, tá? Ele fala a circunstância que ocorre a ação do verbo é expressada por duas ou mais palavras. Olha o exemplo aqui, ó, veja. O Zoológico de São Paulo abriu suas portas em 1958. Espécies nativas da Mata Atlântica também são abrigadas no Zoológico de São Paulo. Quando o Zoológico de São Paulo abriu as portas? Quando que ele abriu as portas? Em 1958, né? Onde estão abrigadas as espécies nativas da Mata Atlântica? No Zoológico de São Paulo. Ó, as expressões que você usou para responder as perguntas acima indicam circunstâncias de tempo e de lugar, respectivamente. Tempo, 1958, que é a circunstância lá que nós temos de tempo, modo, afirmação, negação, dúvida. E de lugar, ok? Lugar, São Paulo. São Paulo é um lugar fixo, tá? Aí fala, as locuções adverbiais são classificadas assim como os advérbios de acordo com a circunstância que expressam. De acordo com as circunstâncias, de acordo com aquelas circunstâncias ali do advérbio, de acordo com o modo, com o tempo, com a afirmação, com a negação, tá? O exemplo, o Zoológico de São Paulo abriu suas portas em 1958. Né? Locução adverbial de tempo, 1958 é um tempo, né? O que acompanha esse 1958? A palavra em. Então, isso é uma locução adverbial. Lembra que a locução adverbial, a locução adverbial é onde ocorre umas circunstâncias junto ali que expressa o verbo com duas ou mais palavras, né? Com o valor de advérbio. Olha outro exemplo. Espécies nativas da Mata Atlântica também são abrigadas no Zoológico de São Paulo, tá? São Paulo é advérbio de lugar, é um lugar fixo, ok? Zoológico também é um lugar, então acaba completando uma locução adverbial. Juntou esses dois advérbios ali e formou essa locução, tá? Então, advérbios são duas como se fosse o complemento, locução adverbial como se fosse o complemento de advérbio. São essas duas palavras que completam aí a frase. Olha aqui, pessoal, as principais locuções adverbiais e as circunstâncias que elas se encontram. Aquela que eu falei para vocês, tá? Lugar, tempo, modo, intensidade, negação, afirmação e dúvida. Olha como que ela aparece aqui. Sempre acompanhado de uma palavra antes, né? Ao lado, de perto, à direita, à esquerda, de tempo, à noite, às vezes de manhã. Modo, às escondidas, frente a frente, à vontade, intensidade, em demasiado, por completo. Negação, de modo nenhum, de forma alguma. Afirmação, com certeza, dúvida, quem sabe. Lá quando a gente estudou advérbio, tinha algumas diferenças, né? Quando a gente estudou advérbio em relação a essas circunstâncias. Mudava um pouquinho. Por exemplo, na dúvida, aqui na locução adverbial, tem quem sabe. Lá no advérbio, dúvida a gente tinha talvez, provavelmente, possivelmente, acaso, né? E etc. De lugar, por exemplo, no advérbio nós tinha aqui, ali, atrás, perto, longe, abaixo, acima, diante.
Então muda, o que que mudou? Porque acrescentou mais uma palavra do lado desse advérbio, ok? Acrescentou, virou locução adverbial, então acrescentamos isso. No tempo, advérbio na circunstância tempo, nós temos hoje, amanhã, agora, ontem. Olha a locução adverbial de tempo. À noite, às vezes, de manhã, de repente, à tarde. Então, no advérbio, a gente só tinha uma palavra específica para representar a circunstância de lugar, tempo, modo, densidade. E na locução adverbial, eu tenho duas palavras. Ok? Eu tenho duas palavras, em demasiado, por completo, com certeza, sem dúvida, quem sabe, ok? Então, locução adverbial é isso. Voltando aqui, meninos, olha. Aqui, locução adverbial, né? Lembrando que nós havíamos estudado lá na unidade 3 o advérbio. E que tá relacionado principalmente com o verbo, para indicar as circunstâncias que tá ocorrendo na ação do verbo, ok? Aí, essa locução adverbial, ela vai aparecer duas ou mais palavras com o valor de advérbio. Duas ou mais palavras vai estar junto com esse advérbio, ok? Eu vou passar depois na agenda para vocês essa atividade logo aqui acima, essa de gráfico, tá? Por exemplo, esse gráfico aqui, ele foi feito na horizontal, né? As colunas estão todas na horizontal. A maioria dos gráficos ficam na vertical, tá? Esse daqui é um gráfico de pizza também, que é muito comum utilizar para porcentagem. Aí eu vou mandar na agenda de vocês a atividade, tá bom? Então, meninos, no próximo vídeo eu vou falar do uso de cima e embaixo, tá? A diferença dos dois, aonde a gente se use e tudo mais. Por hoje é só isso, meninos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se houverem dúvidas, vocês mandam lá na agenda para mim, tá? Lembrando que depois eu vou fazer uma pincelada dessa unidade 4 como revisão bem no finalzinho, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!